Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast, trazido a vocês pela Hopper Nutrition. Aqui é o Axel e hoje eu tô pela primeira vez no podcast, né, com o Éder Costa. Seja bem-vindo, irmão. Valeu, Axel, estamos aqui e muito assunto, mas hoje nós vamos falar de... Bom, eu vou deixar vocês em dúvida aí. A gente vai falar sobre um assunto um pouco polêmico, né, que acomete grande parte dos praticantes de CrossFit. Pra caramba. Antes disso, como o Éder nunca teve no podcast, a gente já gravou trocentos vídeos juntos aqui pro canal da Hopper, mas como o Éder nunca teve no podcast, vamos falar um pouquinho primeiro sobre o background dele, né? Sobre a história dele, como é que ele foi parar no CrossFit. O Éder que, pra quem não sabe, já até se classificou pros games no ano passado. 2020, ano retrasado. Né? E acabou que não conseguiu ir, mas se classificou na categoria 35. 2021, então. Foi na pandemia. Nem que ano que a gente tá, 2021. É, porque tá a gente tá em 2022. Olha que doideira. 21. No ano passado, né? Na categoria 35 a 39, que é uma das categorias mais disputadas. Fora a Elite, não, é uma Elite, só que tem menos gente. É uma elite, pessoas, uma elite com menos gente. Mas então vamos lá, Éder. Hoje você tá com quantos anos? Só pra galera ter uma... Bom, agora, nessa data, eu tô com 37, pertinho daqui mês que vem, 38. 37. Há quanto tempo você pratica CrossFit? Cara, 2013, né? Então aí vão fazer 10 anos no ano que vem. Vão fazer 10 anos. Antes disso, hoje você é professor de pós-graduação, hoje você tem a Cross Performance, mas conta um pouquinho sobre a adolescência ali, né? Como é que foi crescer com os esportes, como é que foi a decisão de fazer a faculdade de Educação Física? Boa. Cara, eu fui o viés da família, né? A ovelha negra, se a gente for falar, porque minha família é toda sedentária. Tenho um irmão bariátrico, meu pai foi obeso, né? Hábitos não tão bons, mas é aquela coisa, dentro de colégio, sempre eu me envolvia com atividade física. E aí, para quem sabe, ou tem uma história parecida, sabe que essa formiguinha sempre acompanha a gente, vai, né, beliscando a gente para que a gente vá para o meio esportivo. E vicia, cara. Então a gente era desde o futebol e no próprio colégio eu comecei a praticar judô. Né? Isso com 10, 11 anos. Daí, saí desse colégio, fui para outro, que a gente se mudou, enfim. E aí do judô fui para o jiu-jitsu. Isso com 12, 13 anos. Cara, do jiu-jitsu foi até os meus quase 30 anos, né? Os 16, 17 anos no Gil, que foi o primordial para eu ter feito a faculdade de Educação Física. Né? Eu tinha um treinador que, cara, muito teórico, muito correto, diferente da época. Então, acho que por isso que luta é tão legal, né? Porque poucas modalidades a gente tem essa abordagem holística, né? De educar, né? Eu acho que em poucas modalidades, tipo no futebol. No futebol não tem educação, cara, sabe? Então, no jiu-jitsu, na luta, tem aquele lado filosófico, né? Que aí muda um pouco o cenário. E a luta, já puxando mais para as atualidades, é um dos esportes bem comuns nos praticantes ou nos atletas, né? A gente tem muita, principalmente aqui no Brasil, alguns atletas que vieram da luta. E daí, eu fiz a faculdade, comecei a faculdade. Para quem faz faculdade ou vai fazer, você acaba perdendo tempo para tudo, né? Você muda toda a sua rotina. Né? Então, acabei não tendo mais tempo para fazer luta. Acabei fazia um meio termo luta, corrida de rua, né? Porque era o que dava para fazer na época, já começando a trabalhar, já começando a estudar, questão de ser iniciação científica numa estadual lá do Ceará, que não remunerada, então, cara, correria. Daí me formei em Educação Física e, ao mesmo tempo, já entrei no mestrado em Fisiologia, né, pela estadual. E aí foram mais 3 anos de mestrado. E assim que eu terminei o mestrado, no mestrado eu praticamente fiquei só na musculação e corrida, né, que não dava para fazer. E disso, assim que eu terminei o mestrado, eu voltei para a faculdade com um professor que é a Estácio. Sim. Né? Isso em 2012, né, mais ou menos. E aí, cara, em 2013 é que entra o cross. Por quê? Aqui em São Paulo, tu pode me corrigir, eu acho que o boom foi o quê? Não, o boom foi mais ou menos isso, né? Porque... Mas surgiu aqui mais... Não, que o Joel trouxe pra cá em 2009. 2009. 2009 ele abriu, mas aí teve um curso, um Level 1 aqui. Aí ficou sem ter Level 1 até 2013 no Brasil, se eu não me engano. 2013. Aí foi na Punk. Então a galera ia lá na Argentina fazer o Level 1. Aí eu acho que em 2010 abriu a SP,
que foi uma das primeiras também. Aí 2013 abriu aqui, né? Que começou como Sampa. Mas o boom mesmo foi mais pra frente, né? 2013, 2014. Lá em Fortaleza, o que acontecia? Tinha um pessoal que via pra cá pra fazer os cursos do Joel. Sim. E o pessoal meio que namorava a ideia do cross porque, pô, não tinha equipamento, cara. Era barra de academia que não tinha rolamento, né? Ou seja, impossível. Kettlebell, se usava muito kettlebell na época. Arte da força, enfim. Que também pratiquei muito kettlebell. Hoje, como atleta e até mesmo na prescrição dos atletas, eu gosto muito de passar o kettlebell. Porque eu acho um implemento fantástico para trabalhar endurance, nem se fala. Sem querer entrar, né, num rabbit hole, mas kettlebell tá muito popular no mundo afora, né? Principalmente por causa da pandemia ali. A gente pega os caras, tem uns caras enormes nas redes sociais. O Pavel tá se tornando até mais popular de novo, né? Ele foi no Joe Rogan, foi no Tim Ferriss. Mas o Philly trabalha muito com kettlebell hoje em dia. Muito tempo, né? Tem uma galera que trabalha muito com kettlebell. Então, às vezes é um equipamento muito negligenciado, né? Mas assim, naquela época, Axel, o uso do kettlebell era na arte mesmo do kettlebell. O kettlebell hoje é muito utilizado como implemento para outras coisas. Sim, para tudo. Para tudo, na verdade. Então naquela época não. Se tinha um curso, formação, assim como tem level 1. Lá, se eu não me engano, posso estar, né? Tinha level 1, level 2, enfim, toda uma formação. Então era, cara, pensa, um treino de 1 hora de kettlebell. 1 hora sem largar, fazendo variações técnicas, repetitivo pra caramba. Mas pra quem gosta da sensação de treino, pra mim foi um dos métodos de treino mais fantásticos que eu já fiz. Sim. Né? E daí, voltando, quando nesse 2013 assim, começou o boom e teve o primeiro box de CrossFit filiado em Fortaleza. Nisso a gente treinava em uma academia, num espaço funcional, assim como 90% do pessoal mais antigo, tudo tentando implementar as coisas, e nesse box não, cara, já era barra com rolamento, anilha que podia soltar no chão, coisa que na academia a gente não podia, wall balls, rig, tudo fantástico. Daí, os alunos começavam a perguntar, isso na faculdade, professor, o que é o CrossFit? Né? Aí, cada vez mais eu ia adentrando para tentar justificar uma forma de, na verdade, explicar o quê. Porque os professores da época colocavam o que era bem assinado, né, pela própria CrossFit. Não, cara, é constantemente variado, alta intensidade, você tem que estar preparado para tudo. E quando você erra ou interpreta os conceitos de uma maneira, né, que não é para ser interpretada, cara, vira um efeito bola de neve. E para o profissional de educação física, isso é uma crítica. A gente se prende muito à interpretação errada dos conceitos, desde a ciência até na prática mesmo. Por exemplo, é um treinamento funcional constantemente variado de alta intensidade. Ou seja, você tem que estar preparado para tudo. Então, eu posso passar tudo, eu não preciso ter controle de absolutamente nada. Isso é muito errado. Né? Tanto que, mesmo naquela época, houve algumas correções da questão dos volumes de treino, acho que você acompanhou. Então, até teve uma frase que ficou bem popular, né? É variado, não é aleatório. Exatamente. Né? Porque na época era isso, aleatório. Hoje vamos fazer o quê? Nossa. Joga no quadro e vai. Cara, tem relato dos meninos, né, os meus atletas lá no Rio, que tinha treino, um box conhecido, que eu acho que nem existe mais, tinha treino de 40 M-Rap, de 40 minutos de pistol, né, de ring deep. A gente tava falando aqui antes da gente começar, né, que nesse começo era tenso. Vocês vão ver onde é que a gente vai chegar, mas eu já tive que correr com a anilha na cabeça, cara. Eu já fiz competição assim, pô. Na moral, aqui, ó. Eu não aguentava mais segurar aqui. Segurei. Aqui? Aqui. Nossa senhora. Não, aqui tinha que segurar em overhead. Só que, pô, não dava mais. A anilha de 20. Volta no quarteirão. Aí a gente botando aqui. Todo mundo ficou com um buraco na cabeça, mano. Do miolo, né? Da anilha socando na cabeça. Era assim, gente. Vocês estão achando, né? Que correr com a bola é ruim. Tá bom. E daí, cara, eu comecei puxando pra fisiologia. Não, cara, vou tentar destrinchar isso tudo pra ver a lógica da coisa. E tem lógica, óbvio que tem lógica. Sendo que a interpretação que é errada. Sim. Né? Porque muito se resumia naquela época, e hoje alguns treinadores ainda resumem, que o CrossFit ele é o WOD. Pronto. Claro, até a interpretação do WOD ele é errado, que é o Workout of the Day, que é o treino do dia e não o endurance do final. Sim. Né? Então, assim, quer dizer que tudo aquilo que antecede o WOD, que é o endurance,
é nada, né? Um aquecimento? Não, pô. Você tem um aquecimento, tem a mobilidade, tem o treino de força, tem um treino de LPO, tem um treino de ginástica, tem uns estímulos das capacidades diferentes, seja técnico ou seja desenvolvimento da capacidade, força, potência. E no final, tem o endurance, que é o WOD, que é erradamente o WOD, porque o WOD é o todo. Sim. Que aí depois começaram a chamar de Metcon, né? Que é e aí começaram a quebrar em várias... Aí como é que você vai fazer vários WODs num dia, né? Aí Exato. começaram a pensar um pouco. Né? Ah, não, tô fazendo 3 WODs. O bagulho é treino do dia, tá escrito. WOD of the day. Então como é que você tá fazendo 4 no mesmo dia? Aí começaram a usar o termo... Metcon, né? Que é treinamento metabólico. Metabolic conditioning. Metabolic condition, né? Que eu acho que caiu um pouco, né? Se usa menos, não sei. Eu acho que sim. Acho que tá... Não sei como é que tá muito... Se usa mais benchmarks, os nomes, né? Desafios, enfim. Sim. E, cara, eu comecei a pegar essa linha de raciocínio e passar para os alunos, porque naquela época teve muita confusão, o pessoal da musculação, né? Com o cross. E aí o cross veio em ápice, né? Cara, pronto, a partir daí, eu no próprio box tinha muita liberdade por ser professor universitário, os coaches, que hoje são meus grandes amigos, me davam liberdade de opinar, de discutir com eles, né? E aí comecei a treinar de boa com eles, enfim. E pouco tempo depois, 6 meses e tal, eu comecei a fazer meus próprios treinos. Eles me davam um cantinho lá e eu comecei a fazer. Sempre jogando real, eu fui um dos que começou como base a Invictus. Né? Assim como boa parte do pessoal antigo. Sim. Porque naquela época, pessoal, a Invictus, ela liberava, não sei nem como é que é hoje, elas liberavam os treinos da semana e tinham 3 formas de treino. Né? Tinha um treino iniciante, que o iniciante já era forte. Tinha um intermediário e eu acho que, não sei se o termo era elite ou era atleta. Então, o ego é maior do que tudo, a gente fazia o atleta, óbvio. Né? Sim. Pessoal, eram treinos impossíveis, principalmente os EMONs de quarta-feira. Que era EMON, que naquela época, 2013, cara, 2014, EMON com 70 quilos na barra para thruster, para overhead walk lunge. Então, box jump caixa de 75. Né? Eu acho que foi um pouco disso que levou até o brasileiro de uma maneira geral e também as competições locais, né? A cultura que estava sendo criada de treinar muita força, né? De treinar muita força. Isso, concordo. Só que eu acho que foi até uma interpretação errada do que estava sendo feito lá fora. Porque se a gente se a gente chega lá fora, né? Normalmente, o que não acontece no Brasil, você vai numa academia, você vê gente agachando com 405 libras. Pô, ela é do colegial, pô. Eu lembro quando eu morei lá, eu nunca fui forte, né? Infelizmente. Mas eu vi o cara aumentando de 20 em 20 quilos, 45 em 45. Um moleque menor do que eu, magrinho assim, meio esquisito. Cara, não é possível, mano. E o moleque lá agachando, quebrando a paralela. Então é uma cultura muito diferente, né? E, cara, a Invictus, pessoal, de todos os sistemas que tinham na época, era o único que realmente falava de períodos. Né? Tinha um período eles faziam a descrição dos treinos, não era soltar treino. Ó, nós estamos entrando num período que o objetivo é isso, aquilo outro. O objetivo é desenvolver carga máxima no barbell cycle, que no final você vai fazer... Eu lembro até dos treinos, era tipo de 0 a 10 snatch, de 10 a 20 clean jerk. Né? Desenvolvimento de base de força, movimentos acessórios, que hoje ainda é muito utilizado. Então, sendo que para nós, no Brasil, o tesão da coisa era o WOD, era o Endurance, que é o desafio. Então, foda-se, agachar é legal, mas snatch é legal, pô, é legal, mas é legal, dentro do treino. E aí os treinos da Invictus eram muito baseados naqueles protocolos de força que ele fazia. Para nós, muito novo ainda. Para eles, porra, é um método já que eles já seguiam, e o treino logo, o Endurance no final... Era plausível. Pra gente, não. Como você falou, naquela época, cara, eu sou da época que a gente fechava sábado, PR de snatch era 70, 80 quilos, Axel. 70, 80 quilos. Pessoal forte. Era muito diferente. Eu lembro no Brasil, pessoal, que você sabia os nomes dos atletas que tinham 100 quilos de snatch. Sim. Você se lembra dessa época, né? Sim. Até lá fora, né? 100 quilos já era, tipo... Não tinha 100 quilos... numa prova de regional, por exemplo. Não tinha essas coisas. Um dia desse fui fazer uma aula para um curso e eu fui procurar uns vídeos relacionados ao snatch. No 2015, um regional, um range.
75 snatches com 30 quilos. 34 quilos, então, porra, do caramba, você vê as diferentes técnicas, enfim. E daí, cara, acabou que hoje, se a gente for fazer agora acelerar aqui o vídeo, nós vamos ver os brasileiros tão fortes, ou se não, mais fortes do que os americanos. Justamente pelo aquilo que você falou. Pela ânsia da carga, né? De achar que carga, ou também tem a questão das redes sociais, né? Né? Aí é outro buraco viés. Que se a gente entrar, né, vai ficar para sempre. Mas então, e a gente vê, olha que interessante, para a gente entrar agora no que a gente vai trabalhar, né, conversar mais aqui hoje, que é volume de treino. Isso. Né? Então, a gente vê anos à frente, os brasileiros tão fortes quanto, se não mais fortes, só que um brasileiro tá pau a pau lá. Exato. Então, o que aconteceu de errado no meio desse caminho? Boa. Porque se a gente parar para pensar logicamente falando, né? Porra, se tivesse tudo sendo desenvolvido de uma maneira equilibrada, vamos colocar assim, a gente podia não estar tão forte, podia estar chegando neles. Só que se o resto tivesse sido bem feito, a gente estaria equilibrado quanto a eles, né? Porque se a gente é forte e a gente não está lá, é o resto que está pecando. O que você diria que... Qual a culpa, entre aspas, que o volume tem nisso, na sua opinião? Cara, é o seguinte, eu vou roubar uma frase do Felipe, da CWB, que ele fala assim, os brasileiros querem performar antes de formar. Né? Então, os brasileiros eles pensam sempre em performance, mas eles não pensam em como é a minha base. Quando eu falo base é em tudo, pessoal, tudo envolvido dentro do multimodal, do CrossFit. Né? Como é que está a minha base de força, minha base de resistência? Quando eu falo força, não é só CrossFit, é o corpo como um todo. Como é que está a minha base de força, resistência com o peso do meu corpo? E aí já puxa para o ginástica e para os endurance com peso corporal. Se tu não é desenvolvido com o peso do teu corpo, como é que tu quer jogar um peso extra? Parece bobo essa relação. Então não posso agachar? Pode. Mas pense que eu preciso de uma base estrutural que me dê um mínimo para suportar cargas externas. Né? Então, aí se você morou fora, cultural. As pessoas falam assim, os americanos têm um background do futebol americano, do beisebol. Tá, mas isso são os esportes. Mas o meio, eles entendem, não só americano ou europeu, que existe uma base, uma sequência progressiva na própria educação de iniciação e indução o indivíduo a uma prática de atividade física. E desde cedo eles entendem que tem o período daquilo, o período de desenvolver isso, o período onde é mais divertido, o período que é mais chato porque é repetitivo. Né? E o brasileiro não tem isso, porque a nossa base é futebol, infelizmente. Né? Nós viemos do mundo o Brasil é o país do futebol, quer queira, quer não. Né? E quando você quer sistematizar qualquer método, meio de treinamento, é chato. Mas é chato, não tem para onde ir. Ou, por exemplo, o meio mais característico que hoje em dia você nem precisa nem mais contestar é a musculação. É chato pra caramba? Pra muitos, mas dá resultado estético e rápido. Rápido comparado à performance. Sim, né? Sim. Então, por isso que quando nós temos retorno, poxa, é um tesão, é bom. Agora, quando a gente pensa em performance, é o seguinte ponto. Eu sou um atleta nível regional. Eu quero ir pro Games. Beleza. Quanto tempo eu preciso? Cara, eu acho que 2 anos. Isso é o pensamento, né? Gente, 2 anos é pouco tempo. Nada. Então, mas e uma outra coisa aqui agora também que eu tô pensando é que eu lembro disso, né? Eu lembro que em 2014, quando eu entrei, eu falei, caralho, não, eu achava irado, né? Principalmente o esporte. Eu já acompanhava antes de entrar no CrossFit, né? E aí eu falei, cara, dá pra chegar nesse bagulho de games aí. Só que por que eu falei isso? Porque se a gente pega o Games de 2013 e 2014, 50% dos atletas que estavam participando tinham começado o CrossFit há 2 anos, e olha lá. Era bizarro os movimentos. Então, a imagem que passava era disso, né? Aí a gente pega, começa a juntar os fatores. Porra, a princípio dá, porque se fulano chegou, tá. A gente não pensa nesse bagulho de background, que, porra, 2013 eu ia pensar em background americano. Nada, jamais. Nem sabia, estudava direito na época. Porra, então nem ia pensar sobre isso. E aí a gente pega, a cultura do futebol, o que eu vou fazer? Vou fazer base? Vou ficar segurando na canoinha?
vou fazer pull-up strict, vou desenvolver uma boa força, vou desenvolver um bom agachamento para depois ganhar força do agachamento? Eu não, vou ficar metendo louco aí nesse tal de WOD. Pô, é o legal, divertido, pô. Vou me jogar lá, vou me matar, vou terminar estatelado no chão e vai dar certo, né? Vou chegar lá. Só que não. Esperando a sorte. Só que não. Que é o grande erro. Hoje eu observo muito o cross, que eu vivo o cross, todas as pessoas elas vão na sorte. Que aí entra na questão dos volumes de treino. Sim. Né? O que é que acontece? Volume de treino é desespero. Vamos lá, se eu preciso, aquela máxima, vou matar uma barata, é mais fácil eu jogar uma pedrinha ou, sei lá, um tiro de 12, uma coisa maior? Cara, claro, mas tu está gastando muito, é muita energia, desnecessariamente. Então, como as coisas pra gente naquela época, até para muitas pessoas entendem que ainda hoje nós estamos longe, eu desacredito totalmente. Eu acho que a gente precisa ser atleta, né? Ser mais profissional. Sim. Que eu acho que é o que falta muito, essa questão profissional. E profissional não é fazer postagem não, tá, pessoal? Não. É viver de esporte como um atleta mesmo profissional. Eu acho que muito pelo contrário, né? De fazer postagem. Às vezes é não fazer postagem. Exato. Aí, quando a gente pensa nisso, a gente pensa em... poxa, para que eu não precise esperar esses 2 anos para ir pro Games, que eu acho muito, né? Isso aqui é bem... Não sou eu que estou pensando, não, pessoal. É alguém aqui na minha cabeça. O que é que eu preciso fazer? Cara, se eu treino 2 horas, eu vou treinar 4. Porque se eu treinar 4, é 1 ano. Eu estou matando pela metade. Isso é um erro comum e clássico, cara. Porque as pessoas querem o imediatismo. Não é você dobrando o tempo de treino que você vai chegar mais rápido. Pelo contrário. Dobrando o tempo de treino, seja no volume de qualquer capacidade que você esteja desenvolvendo, você vai estar freando o avanço dessa capacidade. Porque você não está dando tempo para o nosso corpo, que ele é dose e resposta dependente, a se adequar ao estímulo. O que é isso? Em resumo, se eu estou dando um estímulo de força, eu tenho que achar um volume ideal, com uma carga ideal, de acordo com o que eu queira trabalhar, e eu tenho que ter um descanso ideal para que aquela resposta seja ideal. Agora, se eu jogo uma carga além do ideal, com um volume além do ideal, e não dou nenhum descanso, porque eu acredito que o descanso é ruim, porque eu estou perdendo tempo, você vai estar estagnado, porque você vai estar sempre batendo, caindo e nunca recuperando. Cara, isso se aplica para absolutamente tudo dentro do CrossFit, força, potência, endurance, ginástico, e o WOD, que é o específico, que no específico você não desenvolve nada além do específico. Né? Então, eu acredito que esse seja o problema. Né? As ideias que se tinham antigamente desses treinos da Invictus volumosos, que para nós era volumoso, mas para os caras que já tinham estrutura, forma, né? Eles eram formados pelo contexto americano e até próprio do Cross, que é bem mais antigo, lá foi o quê? 2000 e... começou em 2000, né? 2000, né? Começou em 2000. Aí tu imagina, 2013, os caras tinham 13 anos lá. Então, aquele volume, para eles, era o volume ideal. Para nós, bizarramente superior. Então, o que é que a gente absorvia? Nada. Lesão, inflamação e, cara, cabeça. Aguentava treino. Eu aguento treino, mas você não performava no treino. Para os caras, não. Era mais um dia de treino. Um ponto interessante aqui que você colocou agora, né? Junto com o CrossFit, foi criada uma... Eu não vou saber, agora eu realmente não sei dizer se no mundo ou se no Brasil, mas foi criado, acho que no mundo sim, foi criada uma cultura de sedurão, ou sedurona, de se está escrito aqui, tem que ser feito, independentemente de qualquer coisa. Tem até exemplos disso, tá? Né? Independentemente de qualquer coisa. Isso vale a pena? Cara, não, de forma alguma, né? Você Exemplo prático, rapidinho, só pra galera entender, só pra vocês entenderem. Tipo assim, tá lá na planilha, tá? E vai ter um outro ponto que eu vou querer bater, porque às vezes, né, a gente tem que deixar bem claras as coisas. Mas tá lá na planilha, por exemplo, hoje tem 5 de 5 backs, vou começar com geralmente o que acontece. Hoje tem 5 de 3 snatch, com a porcentagem específica. Aí depois, 5 de 3 clean jerk, com a porcentagem específica, e termina com 5 de 5 back squat, parte de força, né? Não a parte, né, metabólica do final. Tem a porcentagem específica. Você dormiu mal, você comeu mal, você está estressado com o trabalho, enfim, está se arrastando. Sedurão ou sedurona, essa cultura que eu falei, é seguir à risca isso, independentemente de como você está se sentindo. Entendeu? Cara, perfeito. Olha só.
Até um ponto do LPO, que é bacana, cara, que você falou agora. Por exemplo, o Axel deu um exemplo de 5 de 5, 5 de 5, coisa assim. 5 de 3, 5 de 3, 5 de 5. Pronto, 5 de 3, 5 de 3. 15 snatches, 15 clean jerk. Pronto. Assim a gente contabiliza carga de treino. Então foram 15 repetições de snatch, 15 de clean jerk, a gente multiplica pela carga levantada e, enfim, a gente tem o volume de carga e intensidade de carga. Não precisa nem decorar isso, não. Qual que é a ideia? Supondo que o Axel, como eu disse, dormiu mal, né? Então ele ia trabalhar em cima de um percentual específico, 82% do snatch dele. Pô, mas foi um dia que ele dormiu mal. Então, teoricamente, essas 5 repetições de snatch, 5 séries de 3 repetições com os intervalos, não estava mais com 82%, né? Porque eu não levei em consideração o estado moral dele naquele dia. Dormiu mal, cara, para quem não sabe, pô, se você dormir mal, você não serve pro dia. É melhor você descansar, tá? Principalmente para quem trabalha em performance. Quando a gente fala performance, você está no melhor do seu dia. Tá? O mais próximo possível de 100%. Tá? E aí o Axel conseguiu a duras penas fazer as 2 primeiras séries e começou a errar. Nós temos uma analogia muito errada no cross, porque a gente absorveu isso do LPO clássico. Supondo que na uma das séries de 3 repetições, tu faz uma, ok. A segunda errou, porra. Terceira, errou, caralho. Quarta, acertou, então fez 2, né? Quinta, errou, acertou daquele jeito. Ou seja, para valer 3 repetições, tu fez 6, tá? Fisiologicamente, tu não fez 3 repetições, tu fez 6. Porque o nosso corpo, ele entende, o LPO, ele trabalha muito a curva força-tempo, que é potência. É o pico, a gente chama de taxa de desenvolvimento de força. O corpo do Axel não quer saber se ele acertou o snatch, porque é o componente técnico do movimento, tá? Mas ele entende que tu gerou potência com aquela carga específica, aquela resposta vai ser absorvida. Então, no teu cálculo, tu não vai calcular 15 repetições, tu vai calcular até as que tu errou. Sim. E isso tem que ser contabilizado, porque um treino de 15 repetições de snatch, no final das contas, vai ser um treino de 25, 30 repetições. Cara, quando tu vai para a segunda sessão do dia, tu tá lesado porque o teu neural tá abalado. E tu nunca vai associar que foi aos levantamentos excessivos que tu fez, porque tu só vai contabilizar o que tu acertou. Não, tu vai associar que eu tô num dia ruim. E aí, isso que eu falo, talvez esse tipo de... Aí você pode perguntar, pô, Éder, mas foi bom, porque ao invés de 15, ele fez 25. Não, porque dependendo das cargas, o nosso corpo ele tem uma capacidade de assimilar de acordo com a intensidade do treino. Então, assim, se eu quero melhorar uma zona de treino, eu tenho que trabalhar na minha melhor forma naquela zona de treino. Passou disso, eu não absorvo esse impacto fisiológico e gera em resposta. Então, quando a gente, em resumo, se eu vou fazer um levantamento de peso e o percentual não está legal para aquele dia, diminui. Talvez aqueles 82% esteja 90% naquele dia, né? E você joga um pouco para baixo e vai se tornar um levantamento bem mais eficiente. Isso é aplicável para o endurance, que é aplicável para o ginástico. Endurance, cara, poucos atletas de cross trabalham em cima de velocidade. Vou fazer um treino intervalado no remo. Eu tenho que fazer, sei lá, 10 tiros de 10 séries de 500 metros de remo num pace de 1,45/500 metros. Cara, no dia, por conta do treino de ontem que teve muito agachamento, porque eu fiz, sei lá, um Murphy, eu não consigo gerar aquela velocidade porque o meu músculo, que participa bastante daquele movimento, está fadigado. Eu quero ir, mas o músculo não deixa. Então, o 1,45/500, que é o meu pace, tá muito difícil manter. Vai ser um treino efetivo? Não, porque eu vou me matar e eu vou gerar mais residual. O que é que você deve fazer? Ou tu descansa, ou então diminui teu pace. Então são essas variáveis, cara, que quando a gente resume no final, vai fazer que tu tenha um puta volume de treino, mas com pouca eficiência. Exato. É o cara que cumpre tabela. Isso, né? Vai se arrastando apenas para terminar o que está sendo feito ali, sendo que isso não vai levar ao objetivo dele. Pelo contrário, né? Pode estar distanciando ele do objetivo, porque além de ficar estagnado, tem aquilo que você falou, pode se lesionar, né? Total, pode começar o estímulo pode estar tão forte, e a recuperação tão fraca que ele começa a cair, né? E tu pode ainda ter um segundo ponto só para finalizar essa parte, é aquela assim, o coach, ontem não deu tempo para finalizar a planilha, eu fiz metade. Posso fazer a de hoje e metade de ontem? Gente, o corpo não funciona dessa forma. Não é uma prateleira que tu tem que colocar tudo em cima dela para que vale a pena, não. Se aquele estímulo de ontem era X, de 2 horas, 3 horas volume total, era porque tinha que ser isso.
Se eu não fiz, de 3 horas eu fiz 2 e hoje eu tenho que fazer 3, eu não vou jogar 4 horas para compensar 1 hora. Não é uma matemática básica, 1 mais 1 é 2. Não, nesse momento, treinamento esportivo, 1 mais 1 não é 2. Tá? Então, parem de cumprir semana de treino. Parem de cumprir semana de treino. Respeitem intervalos, intervalo é treino, dia de descanso é treino, intervalo entre as séries de sessão é treino. E as pessoas não levam isso em consideração. Vamos lá, o ponto que eu falei que ia trazer de volta, porque eu sei que provavelmente vão perguntar isso. Nossa, Éder, mas vocês estão falando que volume não é muito bom, né? Que volume não é legal e você está falando de sessão de 3 horas de treino. Então, gente, não é bom até certo ponto. Isso. Né? Porque para um atleta performar no nível de elite, como por exemplo o Bruno, né? Ele precisa de uma carga de treino. Perfeito. Quando a gente pensa nisso, o Axel, a gente vai ter atleta que ele responde muito bem a estímulo de treino e o outro atleta não responde bem a esse mesmo estímulo de treino. Tá? Supondo, eu até estava conversando com um colega antes em relação a, por exemplo, deficiências de ergômetro. Se tu pega um remo, eu tenho 1,88 m, é óbvio que o remo para mim vai ser mais fácil, já nem coloco o condicionamento envolvido, do que uma pessoa com 1,60 m. Por quê? Porque eu sou alto, o ergômetro me ajuda. Mas aí, eu falei, cara, eu fiz um Qualify do Udapalooza Master, era 1 km de remo. Eu fiz para 2 minutos e 53 segundos, sub 3. E eu confesso, eu treinado, eu sou muito bom no remo e minha altura ajuda. O Fraser fez para 2,52, 1 segundo a menos. E o Fraser tem 1,70. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que para ele o remo é fácil? Não. Então, o que é que ele tem? Ele é uma aberração? Não. Ele entende que o remo, para o Éder, para o Fikowski, para os caras altos, é mais fácil. Então, o que é que ele tem que fazer? Ele vai ter que treinar mais remo. Ele vai ter que adequar a forma dele de remar à estrutura dele. Provavelmente, ele vai errar numa cadência... vai remar numa cadência mais acelerada do que a minha. Para velocidade, eu puxo a 30 puxadas por minuto. Ele vai fazer 34, 36. Vai doer no começo? Cara, deve ser insuportável. Mas depois de um tempo, ele se acostuma. Ninguém quer passar por essa fase de se acostumar. Então, o que é que acontece? Voltando, a questão dos volumes de treino, talvez, para alguns atletas, eles precisam treinar um pouco mais de volume em determinada capacidade ou determinado componente de estímulo. Seja mais força. Tem um cara que responde muito bem à carga, que tu dá um estímulozinho, pum. Eu fui um cara que nunca respondeu bem à carga, eu tinha que treinar muita carga. Né? Se eu parasse de treinar força, em qualquer momento, caía rápido. E tem cara que mal treina e continua bizarro. Então, isso é muito específico. E esse é um ponto bem legal, né? Porque a gente está falando o quê? Sobre volume de treino, que não é legal só ficar socando o volume. Principalmente volume aleatório, né? Que é o que muita gente faz. Tipo, tem gente que vai... Beleza, não vamos falar muito sobre aula, vamos falar mais sobre planilha, né? Sobre a galera que está querendo performar mais, seja no nível amador ali, né? Seletivo TCB, campeonato, categoria RX de campeonato, essas coisas. Só que muitas vezes eles olham a planilha, fazem o que está lá na planilha, aí estão no box de bobeira. Deixa eu fazer mais um negocinho aqui. É merda. Deixa eu fazer mais um negocinho aqui. Fulano, você vai fazer... não, vou fazer com você. Porra. Já era. Só piora, né? Só atrapalha. O pessoal, de novo, acha que volume... Hoje em dia, cara, até no mundo fitness, você vê muitas pessoas treinando 3, 4 horas por dia. Nem que atleta é. Mas pra tu treinar 3, 4 horas por dia, tu não sendo atleta, filho, garanto, você não tá fazendo esse negócio direito. Porque se você faz um treino do jeito que é para ser feito, você não consegue treinar 3, 4 horas. Esse volume de treino é treino de atleta, pô. Então, quando você pega atletas que vivem do esporte, que tem alguns no Brasil que até mesmo intercalam com a profissão, né, de coach e tudo mais, fazendo treinos a mais. Eu tô aqui, terminei minha planilha, tô bem. Vou fazer o treino dos alunos. Isso vai interferir. Olha só o que interfere, né, só para vocês terem uma noção. A pior coisa do mundo é você ser um atleta e professor. Você foi atleta, fez uma sessão da manhã, ok, descansou um pouquinho, almoçou, vou fazer a da tarde, fez a tarde, vai dar aula depois. O fato de você ter terminado o treino e imediatamente dar aula, você não está colocando tudo a perder, mas está colocando boa parte a perder, principalmente a questão de
deixar o teu corpo assimilar a resposta do treino. Sim. Pessoal, ficar em pé gasta muita energia. Primeiro, o cara não vai ter boa resposta no treino. Segundo, ele não vai ser um bom profissional, porque é impossível um cara treinar forte e dar uma boa aula. Era isso que eu ia falar. Você fica zumbi. Né? Não, então, na época eu tava treinando com o Vini. O Vini vinha aqui todo dia à tarde, né? A gente começou a treinar 3 horas da tarde. Eu começava a dar aula 5. Lisado, tudo... Durou 2 semanas. 2 semanas eu me arrastei. 2 semanas eu me arrastei e falei assim, ó, Vini, a gente precisa começar a treinar mais cedo. Aí a gente começou a treinar 1h30. Aí treinava de 1h30 até 3h30. Descansava. 3h30 sentava, comia, tomava um banho, ficava 1 hora ali no sofá. Ó. Mas olha só que interessante, cara. Levantava. Se tu perceber uma perda cognitiva, de tempo de resposta, tu vê um aluno que tá no risco, o que é que você faz? Não vai se machucar, não. Cara, é isso mesmo, isso não é brincadeira. Porque a nossa reação, o nosso corpo, ele vai querer conservar energia. Eu tô muito cansado. Sim. Então, quando eu estava em Santa Catarina, que eu passei um ano me preparando para o Games, cara, eu fiz tudo que estava no manual e um pouco a mais do que poderia ser feito. Coisas, detalhes. Terminava um treino, já tomava um banho. Porque a resposta neuroendócrina, parasimpática, ela é melhor depois de um treino quando você toma um banho. Você relaxa. Sim. Sensação de estar limpo. Tem pessoas que treinam, troca a camisa e vai dar aula, pô, para ficar mais 4 horas sujo. Sim. Não estou falando de saúde, enfim, cheiro, nem nada. Eu estou falando realmente de resposta neuroendócrina. Estou falando de performance, né? De evolução do desempenho. Então, alongamento, mobilidade. Cara, eu fazia alongamento e mobilidade antes de dormir e para acordar. Eu comecei a criar uma rotina para que eu, em certo horário, eu já tivesse sono para poder dormir bem. E depois de um certo tempo, Axel, eu entendi que se eu dormisse 1 hora menos, eu realmente senti o efeito no meu dia de treino. Então, alimentação à risca, normal, treinos contabilizados, tudo direitinho. Cara, foi isso, eu posso bater no peito. E eu já competi algumas vezes já. Mas eu posso bater no peito que foi 1 ano de ser atleta. E, cara, é foda. É muito difícil. Ser atleta, cumprir a risca, bonitinho, tabela, alimentação, descanso, treino, enfim, é muito complicado. Não é. Por isso que as pessoas falam, bota na bio do Instagram, atleta. Gente, atleta não é bio de Instagram. Todo mundo acha que é muito... Todo mundo vê só a glória, né? A real é essa. Todo mundo vê só a glória. Ninguém vê o que está por trás e o que é necessário para chegar lá. Eu tô até falando hoje sobre recuperação lá no Instagram, né? Legal. Na caixinha. E muita gente, na hora que eu botei recuperação, sono e nutrição, e alimentação, no caso, mas não é o sono e a alimentação que é a recuperação? Não só, né? Não. Tem outras coisas que pode ser feito também. E na hora que você decide ser um atleta, não tem a opção de você não se atentar para essas outras coisas. Senão você não está querendo de verdade, né? Senão você não está cumprindo o seu trabalho de verdade. E ninguém vê isso. E aí, puxando essa parada de hábito para volume de treino, qual é a grande máxima? O pessoal treina 4, 5, 6 horas por dia, que tem quem treine isso mesmo. E, cara, foda-se a alimentação, porque eu mereço. Eu treino 4, 5, 6 horas por dia, eu posso comer tudo. Não, gente, você não pode comer tudo. Como é que você vai, cara? Você machuca a máquina, corpo. Você destrói célula, fibra muscular, enfim. E você joga produto ruim, matéria-prima ruim, né, para reparar esses danos. Não faz sentido. Né? É até o que o Fraser falou muito sobre isso, né? Porque no começo era assim. Ele treinava, sentava à noite e comia um pote de Ben & Jerry's com 1 litro de leite. Teve uma época que estourou Rich Froning no meio do Games comendo pizza. Porra, não é pra comer pizza, galera. Não é. O Rich Froning, se ele fizer, problema dele. Ele pode, mas ele não tá certo. Se funciona com ele, pô, legal, mas não vai funcionar com você. É isso, né? Esse é um dos grandes problemas. Cara, eu sou lá em Fortaleza, tinha muito uma época da assessoria de corrida, um dia antes da corrida, o pessoal ia pra rodízio de massa. O que é que tem no rodízio de massa? Molho e gordura. Aí a massa vem no final. No outro dia pra tu correr... No Games de 2018, eu fui com o Valden, que é o meu nutricionista, quando eu sou atleta, né? Meu grande amigo e parceiro de curso, projetos. E nós ficamos toda a prova da maratona de remo. Foi 2018, né? Foi. 2018. A maratona de remo, 42 quilômetros. Nós ficamos anotando à mão o que cada atleta estava consumindo. E depois o Valdo ficou com que a gente fez um paper sobre a prova de endurance, enfim, para publicar. E no final ele acompanhou os principais atletas pelo Instagram.
O que estavam comendo para se recuperar. Pasme, cara, as estratégias bem parecidas, mas só muda o perfil. Tinha atleta que preferia tomar um energético junto com repositor e chocolate. Por quê? Cara, 42 quilômetros, que dá em média aí 2 horas e pouco, 3 horas, né? 3 horas e pouco. O cara tem que ter uma recompensa. Então ele trabalhava com ele, a cada tantos quilômetros eu comia um pouquinho de chocolate, porque é a minha recompensa. Sim. Para eu comer o resto, eu tenho que merecer. É jogo. Cara, é estratégia. Tinha atleta que só bebia água. Tinha atleta que levava gordura, parte de amendoim, que a gente viu com coisa mais sólida. Sim. E tinha atleta que não, cara, levou quase nada. 2 garrafinhas d'água, caralho, né? E depois no pós, cara, alimentação impecável. Os caras comem muito bem. Muito bem suprimidos. Os caras têm uma alimentação mesmo... Muitos seguem da paleo, muito aquela coisa da terra, mas você não vê, cara, os atletas principais, atletas de elite, comendo qualquer coisa. E aí tu puxa até pra final. Nesse ano, o Fraser ganhou, a Tia ganhou, e chega sempre com cerveja e pizza. Quando foi apresentar pro Fraser, eu falei, não. Pegou a coqueteleira dele e tomou o que ele tinha para tomar. Ou seja, mas acabou a competição, cara, mas ali quando acaba, ele está preocupado na recuperação dele, porque ele é atleta. Não estou dizendo que tem que ser alienado desse jeito. Mas já é o padrão também, né? O Ben já é mecanizado, né? O Ben Berger não falou, quando eles ganharam games com a Catherine, nos 2 anos, eles saíram para jantar, ela pediu legumes e peixe. Já é o... Condicionado, né? Já é o padrão, sabe? Já é o normal, É o lixo deles. Já é o que... O Fikowski, né? O Fikowski é um atleta, pô, ele é um pouco maior que você. Sim. Mas ele mais pesado agora não, que o Éder tá enorme, né? Olha o tamanho. Foda, eu tento ganhar um pouquinho de peso, mano, pra aparecer um pouquinho mais na câmera, os caras ganham 20 quilos a mais do que eu. Fazendo off pro Master, 40 mais. Fica foda. Mas o Fikowski tem 100 quilos, né? Ele fica ali 100, 102, mais ou menos. Muita densidade, ele é muito... Imagina o gasto calórico dele num games, né? É muito acima do que eu imagino, né? Fisiologicamente falando, deve ser muito acima do que do Fraser da vida, por exemplo. Sim. Porque ele é maior, tem mais peso, né? Mais músculo. Cara, ele consome, se eu não me engano, 6.000 e poucas calorias por dia de games, né? Eu li um artigo uma vez sobre isso. Só que, sei lá quantas, 700 gramas de carboidrato, quase isso. 400 e poucos gramas são só de arroz. Não é, tipo, sei lá, o que a galera acha que é carboidrato. Sorvete. Não é sorvete, é arroz. É comida limpa. É arroz branco, sabe? Limpa. É volume. É volume de... É coisa que você, com comida suja, você comeria, né? Volume. E aí, quando você pega, puxando para os volumes de treino, quando você pega um Fikowski, um Fraser... Olha só, o Fraser é um cara que sempre teve essa questão do levantamento de peso, porque ele veio do levantamento de peso. Aí eu te pergunto, o Fraser, no ápice dele, no final do individual, ele já levantou menos carga, né? Ele já caiu um pouquinho. Já. Mas no ápice dele, ele levantava 130, 135 de snatch. Já vi vídeo 142, eu acho, não sei. 142 é o... 142. Mas vamos colocar 135, garantido. Clean jerk, 160 e pouquinho. Nunca foi um cara bom do clean jerk, né? Forte. Você acha que ele estaria... Não é retórico, uma pergunta. Você acha que ele estava preocupado em desenvolver essa força ainda? Ou em manter, sustentar ou só consolidar? Acho que só manter e sustentar. No Games 2020, que foi o último que ele... 2019, que teve o Squat Clean Ladder, né? Tudo bem que não tinha ninguém tão forte também para brincar ali com ele, né? Tinha só o Pente, que foi até ali, mas acho que poderiam ter outros caras que até ganhassem dele naquela prova. Ele levantou 385. Mas já tinha mais de ano que ele não levantava mais que 345. Pegou adrenalina no momento. Foi adrenalina, o padrão de movimento que ele já, né? 20 anos de LPO, o movimento já é uma coisa muito natural para ele. E subiu. Mas ele não fazia, há mais de ano. Aonde é que eu quero chegar? Aí você pega o Rich Froning, hoje competindo times, é o cara que eu acho que, numa escala de tempo, ele, N... E não sei mais algum outro, o que mais o Scott, que mais largou agora. Acho que vai voltar. Vai voltar, mas enfim. Da galera antigona. São poucos. Pega a estética daquela foto épica do Calipa, ele, o Matt Chan, e pega o Fronion agora. Menor. Cara, não, muito menor. Bem menor. Com cargas não tão mais altas, 120 e pouco de snatch. Sim. Ele até deixou o Samuel Cornoyer fazer agora. Foi? Pronto. 290 ele não fez. Ele deixou o Samuel fazer. O que é que eu quero... O ponto que eu quero chegar, todo mundo está entendendo que o CrossFit ele é endurance, é resistência. Mas, pessoal, não associem de maneira errada que resistência é corrida, não. É capacidade de suportar a fadiga. Isso. Quando a gente pensa no cross, nós temos força, temos potência, temos sprint.
temos agilidade, peso corporal, que eu acho que vai entrar cada vez mais, né? Eu tenho que ser resistente em tudo isso. Então, eles entenderam que eu não preciso mais bater tanto em treino específico de força, que maltrata, lesiona, gera muito residual. Cara, eu vou bater o necessário para manter aquilo que eu já tenho, que já me dá um top 5, né? Um top 5. E isso com carga máxima. Quando é resistência, dá top 3, né? E eu vou focar em outras capacidades e outra. Isso eu estou falando que eu acho que eles pensam. Eu vou perder peso. Eu vou ver o quanto eu consigo ficar mais leve, não magro, leve, e eu consigo manter essa carga e melhorar o meu endurance. Sim. Ou seja, olha como está mudando cada ano que passa o perfil do atleta elite, CrossFit elite. As categorias têm o pessoal mais forte. Né? Se tem. O pessoal elite. Eu falo homens e mulheres. Hoje você conta a dedo o atleta grosso, né? Aquele denso. Eu fui esse ano, né? E a gente passava toda hora na área dos atletas. Eu até falei com o Tato depois. Cara, o Fikowski é grande, né? Ele é alto, ele é largo, né? Mas por causa do tamanho dele em si. Agora, não tem ninguém aqui igual aqui no Brasil. Eu falei com o Tato. O Tato falou, não tem ninguém maior que eu. Tinha um cara que... Agora vai me falhar a memória, né? Tinha um cara que era, sim, do tamanho de um Tato da vida. Do tamanho que você tá hoje, por exemplo. Né? Mas não tinha ninguém grande, assim. O nego é muito denso, sabe? Denso. Maturidade muscular. Isso. Você olha e você fala assim... Você pega o Vellner... Cara, se você vê o Vellner na rua, ele é aluno de sala. É o aluno de sala. Normal. E o Vellner, pra você ver, não, mas ele não é forte. O da Palusa do ano passado teve uma prova de step over com 2 kettlebell de 32. Cara, ele fazia como nada. Não, o Vellner tem um dos maiores pés de deadlift do Ele fazia como nada. Eu fui testar, passar com 2 kettlebell em front rack por uma caixa. Cara, não, seu corpo desmonta. E o cara fazia como nada. O Vellner deve pesar uns 88, 86, né? Por aí. É isso a média, né? De 85 a 90 e olha lá. Então, se você for pegar todos esses atletas, esteticamente, estão ficando mais leves. Você pega até o próprio Noah, e o Noah ele tem uma estética mais densa, né? Sim. Mas acredito que ele tá até um pouco menor. Você pega o Fraser, que hoje parou, mas o Fraser tá magro, cara. Você foi ver, tá magro, né? Tá fino. Você pega o Rich Froning, poxa, ele tá realmente magro. Você pega as meninas, todas as meninas. As meninas é muito bizarro. A diferença das meninas é um absurdo. Daqui, você vai em qualquer competição grande do Brasil, né? De performance mesmo, você olha lá e você fala... Um exemplo é a Hayley Adams. Não, mas... que até tá mais fortinha. Aí vão falar, a Hayley Adams é fraca e tal. Você pega a tia, na moral, Éder, a tia é um absurdo, cara. 60 quilos, 58, 60 quilos. É densa. Vocês observam esses atletas pelo YouTube, essas coisas? É muito diferente. É diferente, no pessoal. meio do treino, no pump, na câmera, é muito diferente. Na rotina, pessoas normais. Bom, tá chegando no nosso tempo, daria pra gente ficar aqui horas, mas... Cara, se alguém chega pra você aí hoje, né, um atleta... ou uma atleta, chega e fala assim, pô, Éder, eu sou nível amador, vamos botar assim, né? Tá ali começando a se desenvolver, vamos dizer que já consegue fazer com um certo domínio todos os movimentos. Boa. Porque se você não faz, esse é seu primeiro passo, tá? O Éder já falou muito sobre isso, a gente tem um episódio sobre isso, né? Se você ainda não faz algum movimento, não é pra você fazer nada além de aprender aquele movimento bem, né? Então ela ou ele já fazem todos os movimentos, né? Não tem um nível de força tão alto, vamos dizer, mas quer melhorar, quer chegar numa seletiva do TCB e competir bem. Qual dica que você daria? Cara, o principal é avaliar. Eu acho que poucas pessoas avaliam hoje os atletas, né? É isso, né? Hoje nós da Cross Performance fazemos um raio-x, que é até o nome do protocolo, que eu consigo ver, de acordo com as métricas que a gente cria, isso é uma coisa importante, pessoal, principalmente os treinadores que estão aqui, você não vai encontrar nada na literatura com o nome CrossFit. Assim, literatura de livro, né? Livro clássico. Sim. Mas o CrossFit está em toda a literatura. Sim. Toda. Cara, eu tô com aquele... Sabe Mark Whipple? Sim. Eu tô com aquele Practical Programming. Mano, tem uma parte, um parágrafo que ele fala... Que é CrossFit. Assim, eu escrevi assim do lado, CrossFit. Pronto. Sendo que a galera quer encontrar o nome CrossFit, né? Então, onde eu quero chegar? Vocês podem criar a forma de avaliação de vocês de acordo com o que te dê uma métrica. O que é que eu quero tirar daquele meu atleta para que ele me dê uma resposta? Pronto, você vai criar um protocolo para aquilo. Você não vai publicar em artigo científico, enfim. Então é isso que a gente faz. E aí, Axel, a gente sempre tenta mapear em torno de capacidades quem é aquele atleta. Por isso que o nome é raio-x.
Porque, cara, não adianta você jogar volume de treino se o cara nem absorve o volume de treino. Não adianta eu tentar desenvolver uma capacidade se aquela clássica tá muito ruim, né? E também ver a latência. O que é a latência? Cara, tem gente que com pouco treino absorve muita coisa. Tem gente que vai demorar muito mais. Então, pessoal, se o seu colega de treino desenvolve mais do que você, às vezes, paciência. É ele. Realmente, em alguma coisa fisiologicamente falando, ele absorve melhor aquele tipo de estímulo de treino que você. O que é que você tem que fazer? Treinar mais. Mas quando eu falo mais, né, mais volume. Se ele faz 2 vezes por semana, você vai ter que fazer 4 vezes por semana, talvez. É encontrar o melhor caminho para você, né? Exato. Então, o que é que uma pessoa tem que fazer? Avaliar, saber onde é que ela está e saber aonde ela pode chegar. E claro, cara, degrauzinho por degrauzinho. Eu não vou pensar agora e começar, eu sou um cara nível boxe, um pouquinho melhor e quero ir para um regionais, que vai voltar agora. Não, eu vou para uma competição a nível São Paulo, que é mais, né? Sim. Depois, vou para uma seletiva, quem sabe conseguir uma vaga para o TCB. Depois, não, cara, eu quero TCB depois, top 10 TCB, pódio. Cara, isso são patamares. E fica gostoso quando é alcançável. Porque se você pensar na sua primeira competição já pegar um regional, vai ser frustrante. Então, né? Só ficar tomando na cabeça também não ajuda. Não te mantém ali naquele processo. Exato. Né? Pô, irmão, muito obrigado. Prazer, como sempre falar contigo. Galera, não esqueçam de deixar o like, se inscrever aqui no canal da Hopper. Depois eu vou vir com mais atualizações sobre o podcast no ano que vem. Aguardem, mas por enquanto, um episódio por mês aqui no canal, fora todos os outros vídeos. Valeu, um abraço. Valeu.